Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do tão aguardado Batman Universo, publicação encadernada da editora Panini Comics, material com bom acabamento gráfico, tem capa dura, o papel é o couché colorido, 176 páginas, ao preço de R$ 64,00, mas dá para você achar com desconto. O link está na descrição desse vídeo. E falando em desconto, eu adquiri esse material numa pré-venda na Amazon com 40%. Eu acredito, inclusive, que teve algum erro, porque a Amazon não costuma colocar produtos em pré-venda com tamanho desconto. Na época, eu compartilhei na aba comunidade aqui do YouTube, lá no grupo do Central HQs, no Facebook, e muita gente acabou comprando essa publicação aqui. Trata-se de uma publicação de volume único, uma história autocontida que você consegue entender plenamente sem ter lido nada anteriormente do personagem. Compila a minissérie em 6 partes, Batman Universo. Publicação que é desenhada por Nick Darrington, da Patrulha do Destino, que faz um bom trabalho nessa publicação, e os roteiros de Brian Michael Bendis. Os fãs da DC estavam muito ansiosos em relação ao Brian Michael Bendis e o Batman. Quando ele foi trazido a peso de ouro, da Marvel para a DC, muita gente especulava que ele fosse assumir uma publicação de algum herói urbano, e essa especulação era maior em relação a algum título do Homem-Morcego. Ele acabou surpreendendo todo mundo e escolheu 2 títulos do Homem de Aço. Títulos esses que são muito fraquinhos. O Bendis, quando saiu da Marvel para a DC, ele já não estava mais no seu auge. Era um cara que vinha escrevendo histórias medianas para histórias fracas. Em conversa até com um inscrito aqui do canal, eu comentei que o Brian Michael Bendis parece o Ronaldinho Gaúcho, um cara muito talentoso, que já conquistou o mundo, mas acabou se acomodando, não se esforçando mais, simplesmente quer saber somente do din-din. Com certeza ele foi para DC recebendo bastante, até porque na Marvel ele já não era mais um simples escritor, era um cara que ficava na coordenação do universo Marvel como um todo, elaborando grandes sagas, fazendo planejamentos a longo prazo. Então a galera realmente queria saber como o Brian Michael Bendis se sairia escrevendo uma história do Batman, até porque ele ficou renomado, famoso e ganhou 2 prêmios Eisner escrevendo histórias de heróis urbanos ou com uma pegada urbana. Demolidor, que é sensacional, Alias, Powers, Cavaleiro da Lua, que eu gosto bastante. Então não adianta dizer que o Brian Michael Bendis ele era um cara superestimado, ou ele não ganhou 2 prêmios Eisner à toa, além de outras premiações. Um cara que quando chegou, ele realmente causou impacto, aqueles diálogos mais do cotidiano, orgânico, bate e volta, tramas muito bem elaboradas, mas depois foi ladeira abaixo. Então quando ele foi para DC Comics, a galera meio que renovou as esperanças de que ele poderia deixar sua marca na editora e principalmente escrevendo uma história de algum herói urbano. Então vocês vão entender o porquê que eu coloquei na thumbnail a frase "Por que Bendis?". Eu também não entendi essa ideia do roteirista em escrever uma história que foge da linha daquela publicação mais urbana, de mistério, de thriller policial. Ele vai para um caminho que se assemelha bastante à série O Bravo e o Audaz, O Bravo e o Destemido, que eram histórias em que o Batman, junto de algum outro super-herói, acabava enfrentando grandes ameaças, histórias que fugiam das publicações normais do título do Homem-Morcego. Então o Bendis ele vai para esse caminho que não era algo que os fãs esperavam. Quando a gente fala do nome de grandes roteiristas, automaticamente ele traz uma responsabilidade e cria expectativas para os leitores. Então, se eventualmente você está esperando algo na linha de Demolidor, de Alias, de Powers, Cavaleiro da Lua, entre outras séries que tem essa pegada mais urbana,
você pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque o Bendis não vai entregar nada perto disso nessa publicação aqui. Porém, isso não quer dizer que ele faz um trabalho ruim. Pelo contrário, é uma história leve, gostosa, divertida, com boa interação entre os personagens, mas de uma forma ou de outra eu acabei me frustrando com essa publicação. Eu queria ver o bom e velho Brian Michael Bendis de outrora, o cara que se consagrou escrevendo histórias policiais, com mistério, com grandes reviravoltas. Mas infelizmente não é isso que nós vamos encontrar aqui. De qualquer forma, nós temos aqui uma trama em que o Batman vai se envolver com um artefato cósmico, um ovo que possui um grande poder. E esse ovo, ele acaba parando nas mãos de uma descendente do Jonah Hex, aquele pistoleiro das histórias de faroeste da DC Comics. O Batman, tentando desvendar esse mistério no desenvolvimento da história, ele vai encontrando diversos personagens do universo DC, Arqueiro Verde, Lanterna Verde, entre outros, e até alguns vilões, o Exterminador e o vilão principal, que eu não vou revelar para não soltar spoilers, que está atrás desse ovo para se tornar super poderoso. As histórias, elas se passam em diversos lugares e tempos do universo DC. Então você vai ter viagem temporal, viagem dimensional, com o Batman tentando desvendar todo esse mistério envolvendo esse ovo cósmico. A relação do Batman com os outros personagens é carregado de um tom mais humorístico, histórias leves, com bastante ação e dinamismo dentro da história. Não tem aqueles diálogos tão elaborados feitos pelo Brian Michael Bendis na sua era de ouro, quando ele se consagrou. Mas ele consegue entregar um trabalho interessante, com um bom desenvolvimento e um bom final de história. E esse trabalho ele ganha força através dos desenhos do Nick Darrington, que faz uma boa construção de layout, enquadramentos interessantes, dá um bom dinamismo para a história, que também tem as cores do premiado David Stewart. Então, galera, nós vamos ter aqui uma história que vai conseguir entreter o leitor, é uma história divertida, bem escrita, mas não é algo realmente surpreendente, algo que o Bendis vai realmente deixar a sua marca na DC, infelizmente. Aliás, eu acho que a DC está de certa forma até um pouco se arrependendo, né? Porque tirando Naomi, você não tem nada realmente relevante feito pelo Brian Michael Bendis até agora na DC Comics. E que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou a nota 8. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e escreverem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa publicação. É isso daí, galera. Um abraço para todos e fui!